Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Odontologia Além da Estética. Eu estou aqui hoje recebendo o Dr. Diogo Fagundes, cirurgião ortopedista, né, para a gente bater um bate-papo aqui bem interessante, interligando essas especialidades nossas. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, acho que o bate-papo vai ser muito bom. A gente vai falar hoje sobre temas, né, relacionados à odontologia, numa saúde em geral, como um todo, e o que isso impacta também na sua profissão, que é muito comum o paciente, por exemplo, chegar no consultório com bruxismo e com dores cervicais e ele às vezes não entende o que tá puxando o quê, né? De onde está vindo essa ligação. E aí ele procura o doutor com uma dor cervical, uma cefaleia crônica e na verdade a origem muitas das vezes vem da uma oclusão do sistema, né, de DTM. Como que a gente relaciona isso no nosso dia a dia? Eu costumo dizer para os meus pacientes, né, embora eu seja ortopedista, todo mundo me procura como conta de dor, sou especialista em cirurgia de joelho, né, trabalhei muito tempo com esporte, fui médico do Flamengo. Embora eu seja cirurgião de joelho, a pessoa não é um joelho, ela carrega o dono do joelho. Sim. Então, como que está a condição dentária do dono do joelho? Como que está a condição dentária do dono da cervical, da lombar? Como que o dono do corpo se comporta em relação ao DTM? Porque muita gente não sabe como é que é esses termos que a gente usa, né? O pessoal que assiste é um público leigo. É um distúrbio, né, na articulação temporomandibular. Às vezes eles têm bruxismo, como você mesmo diz, a má oclusão e acaba sentindo uma dor nessa região. Tem até uma situação que eu acho bem proveitosa de falar aqui para vocês. Esse tipo de programa acaba contribuindo para a divulgação de informações públicas, vamos dizer assim. Se você tem uma lesão recorrente, muscular, você gosta de jogar uma bolinha, você é paciente novo e que percebe que mesmo depois de ter curado uma lesão muscular, logo depois você vem com outra lesão muscular, a origem do seu problema pode ser dentário, pode ser bucal. Infecções odontológicas, né, elas liberam toxinas, né, que aumentam a inflamação do corpo inteiro. Então isso se cai na corrente sanguínea, a gente tem complicações no pós-operatório em geral, né, em qualquer cirurgia. E vale a pena a gente dizer também que isso no dia a dia, né, se o médico que vocês acompanham tem esse hábito, né, de, por exemplo, se você for colocar uma prótese de joelho, pedir um relatório do dentista, saber como é que está a condição bucal dela, porque o dentista pode escrever, ó, péssimas condições bucais com sinais de infecção, cáries permanentes, recorrentes, sugiro que não faça nenhuma cirurgia intervencionista, agressiva no joelho, porque pode vir a complicar com alguma infecção. Ou, se o paciente está com uma infecção recorrente, o próprio médico pode pedir VHS, PCR, que são 2 exames que a gente pede no exame de sangue para ver essas inflamações crônicas, que a gente consiga fazer uma prevenção de uma infecção mais complicada. E aí a gente atua como? Resolvendo esses problemas do paciente, tirando ele, né, desse quadro de infecção. Se tiver que fazer limpeza, restaurações, extrações, a gente libera esse paciente, né, a gente chega lá, faz um planejamento para ele e quando está tudo liberado, a gente devolve para o médico. E aí faz o procedimento que tem que fazer com segurança, né? Exatamente. O que eu tenho visto, assim, pelo menos na odontologia, é que a gente tem ferramentas que estão revolucionando a área, né? A odontologia digital veio para ficar. Por exemplo, uma cirurgia de implante, tá? Faço o escaneamento do paciente, gera uma imagem, leva essa imagem para o computador, ele faz uma tomografia, a gente une essas imagens, tá? E eu faço a minha cirurgia virtual. Eu olho ali no computador onde eu quero colocar o meu implante, né? O melhor posicionamento dele na arcada, imprimo uma guia cirúrgica, tá? Posiciono na boca dele e faço a instalação do implante. Então, muitas das vezes, o paciente não leva nem ponto, porque a gente já fez todo o planejamento antes, né? E a gente já vai para a cirurgia com essa visão ali de onde eu quero colocar meu implante, não preciso fazer retalho e tudo mais. Mas você ainda assim é a executora do procedimento? Sim, eu continuo executando o procedimento, tá? Existe também a cirurgia robótica para colocação do implante. Também já tem vários casos com relação a isso. A inteligência artificial, essa questão de evolução do digital, tem influenciado também nas suas cirurgias? Sim, sim. Existe um procedimento que a gente fala artroplastia total do joelho, né? Quanto mais tecnologia a gente usar, melhor. Porque, você imagina, eu cortando a olho nu, eu tenho o limite humano do meu próprio olho de saber se o corte está exato ou não. Existe uma curva de aprendizado para que cirurgiões de joelho aprendam a usar um robô durante a cirurgia que vai
ser mais preciso no corte e aí naturalmente aquela perna vai ficar mais alinhada. Existem várias marcas de robô, hoje em dia a gente eu uso esse tipo de cirurgia no Rio de Janeiro. Infelizmente aqui em Cabo Frio a gente ainda não tem, mas eu faço essa cirurgia na capital e isso evita complicações do tipo de uma perna ficar mais arcada, a gente consegue deixar mais anatomicamente alinhado o eixo e o paciente conseguir uma reabilitação melhor. E até um pós-operatório melhor também. Pós-operatório melhor. Essa artroplastia, que vamos falar, coloquialmente todo mundo chama de prótese, esse robô que orienta onde a gente tem que cortar para fazer a cirurgia, ele usa inteligência artificial para poder orientar exatamente o melhor local. Mas existem algumas nuances que precisam ser ditas, embora a tecnologia esteja a nosso favor. Para você fazer esse tipo de cirurgia, o corte da cirurgia tem que ser maior. Então a gente ainda está numa curva de aprendizado para tentar colocar uma incisão do joelho menor e mesmo assim usar esse robô como um auxiliar impecável a ponto dele orientar a nossa mão aonde a gente tem que cortar. Se a gente orienta a mão um pouco errado, mostra na tela que a gente está errado. E aí quando a gente orienta corretamente, usa uns transdutores, uns trocáteres para poder orientar exatamente a mão aonde a gente tem que cortar, ele mostra na tela que a gente pode cortar e não vai ter erro. Agora tem uma outra situação que saiu um artigo científico de um grupo de Xangai, na China. É uma tecnologia que acelera a consolidação óssea. Então é um procedimento que é feito em cirurgia, mas que você não precisa mais usar placa e parafuso e esperar 2, 3 meses de cicatrização óssea. Eles usam uma espécie de gel, de cola, joga no foco fraturário, mesmo com sangue naquela região, essa fratura cola em 3 dias, 72 horas. O que muita gente deve estar prestando atenção aí, você já deve ter ficado com gesso 2, 3 meses. A partir de agora, essa tecnologia aí que vai chegar aí na ortopedia pode ser que seja revolucionária e aposente o uso de gesso, quem sabe aí até de placa e parafuso. Com relação a próteses, né, que você utiliza também próteses impressas? Na odontologia a gente já tem essa visão, tá? Esse avanço. Por impressora 3D? Por impressora 3D. Não, a gente tem tanto na impressora 3D quanto em fresadoras, né, que a gente já tem o bloco pronto e aí a gente vai lapidando de acordo com aquele desenho que a gente fez. A gente usa um padrão, né, uma prótese de titânio padronizada, que pode ter umas diferenças mínimas entre um joelho e outro. Por exemplo, a mulher é mais flexível que o homem, então a prótese do joelho da mulher, ela tem um arco de movimento, dobra e estica mais do que uma prótese tradicional, mas de forma geral a gente não usa a impressora 3D para criar um protótipo de prótese específico para uma paciente. Aquilo lá é um padronizado que a empresa entrega. A impressora 3D, ela tem uma utilidade na ortopedia para planejamento pré-operatório, onde a gente consegue imprimir e ter uma noção 3D de como é uma fratura e de como que tá aquele osso, de como que tá aquele osso, porque no raio-x a gente vê uma visão anteroposterior e perfil, mas uma visão 3D, ou ela é dada por uma tomografia com reconstrução em 3D, e aí já tem uma noção melhor de como que a gente vai abordar cada fragmento, cada caquinho, né? Mas a impressora 3D dá um planejamento mais visual, e aí a gente consegue ganhar tempo na cirurgia, com menos tempo, menos perda de sangue, mas não a ponto da gente usar a impressora 3D para criar uma prótese específica para cada um, não. Vou falar um pouquinho agora de osteoporose. Sim. Porque é uma questão que impacta muito no nosso tratamento odontológico. Bom, primeiro a gente tem que explicar o que é osteoporose, né? Porque o termo osteoporose é um termo que muitas vezes confunde com o público leigo, né, que está assistindo aí o programa, com artrose. Então, a osteoporose e a artrose são doenças completamente diferentes. Costumo explicar usando meu próprio braço aqui. A artrose, nós sabe aquela cartilagem branquinha lá que a gente vê no franco. Quando a artrose já está instalada numa articulação, não existe mais a cartilagem. E aí um osso fica batendo com o outro. Isso gera dor. Osteoporose não dói. É o osso na sua própria estrutura. Porose significa porótico, poros, que ao invés de ter um osso duro, firme, existem vários poros que enfraquecem o osso e coloca esse osso vulnerável a fraturas. Então, o tratamento de osteoporose, nada a ver tem com a artrose, né? Porque a artrose é o que dói, a osteoporose não dói, só dói quando quebra. Dito isso, a gente tem que partir para a conduta, né? Uma vez o paciente entende esse tipo de problema, a gente tem que prevenir fraturas. E existem vários tipos de tratamento para prevenção de fratura por osteoporose. Eu costumo dividir em 3 classes, né? Os medicamentos via orais, que são tomados aí uma vez por mês ou uma vez por semana, que são os risendronatos, os alendronatos. Esses tratamentos, se você está assistindo esse programa
dá uma olhadinha na sua caixinha de remédio. Se está escrito lá ibandronato, risandronato, você toma um tipo de medicamento e é via oral dentre os bifosfonados. Os via orais eu considero, e não só eu, na ciência toda, os próprios pacientes consideram da pior classe, porque ele é um remédio que tem que ser tomado via oral. Primeiro, agride o estômago, porque tem que ser tomado em jejum, e depois de ingerido ele tem que ficar de 30 a 60 minutos sem comer nada. E não pode deitar durante esse tempo, nem sentar. Então é um medicamento que é muito antigo, a maioria das vezes eu não uso. Eu prefiro não usar, porque a gente até pode resolver um problema, mas causar outro problema. Mas existem os remédios intramusculares, subcutâneos, perdão, que são injeções que vendem numa farmácia comum, que é a Prolia, né? E é um medicamento um pouco mais caro, mas que dá mais proteção porque consegue mais anabolismo ósseo. Ele é feito uma vez a cada 6 meses e o tempo de proteção é mais rápido também, não precisa ficar esperando aí 2 anos para você se sentir protegida de fratura. Mas o melhor, a que eu considero melhor, que você não corre o risco do paciente deixar de tomar, que são esses do tipo do ácido zoledrônico, que você consegue fazer vitamina venosa. Você, uma vez por ano, você pede para o paciente na clínica, faz a medicação na veia e aí o paciente fica protegido sem o risco de precisar ficar tomando o remédio ou agredindo o estômago, porque ele é feito direto na veia. É um remédio muito bom, mas que não tem acesso aí à farmácia comum. As pessoas precisam ir num médico específico para poder tratar a osteoporose e passar a medicação com a dosagem personalizada. E a osteoporose, ela aumentou 130% o custo de saúde pública do Brasil nos últimos 3 anos. Então, toda mulher, por exemplo, que está na menopausa, a partir dos 40, 50 anos de idade, começa a produzir praticamente nenhum hormônio, ela está vulnerável a esse tipo de fratura. Aumenta o custo do SUS, aumenta o custo de saúde pública e aí existem as campanhas que se fazem para as pessoas se informatizarem de que existe tratamento e você passar pela vida toda sem correr o risco de quebrar algum osso. E a osteoporose, né, a gente tem que sempre conversar isso com os dentistas, você pode falar um pouquinho melhor. Se a gente faz esse tipo de tratamento com bifosfonado, ou via oral, ou injeçãozinha na barriga, ou venosa, a gente tem que avisar, entrar em contato com o dentista para que ele não faça, né, nenhum tipo de implante, porque corre o risco de soltura do implante dentário. Eu pego muitos pacientes, né, que fazem uso de bisfosfonato, e aí a gente tem que tomar um cuidado não só com o implante, mas porque um efeito colateral muito comum é a osteonecrose dos maxilares. Então, assim, qualquer infecção que ele tenha na cavidade oral pode gerar necrose óssea. Para reverter essa situação é muito complicado. Tem vários recursos, mas mesmo assim a gente tem uma complicação muito grande. Então, assim, tem que usar enxerto, né? Exatamente, usar enxerto, a gente usa também, faz tratamento com laser terapia, né? A gente tem alguns cenários para diminuir isso. Mas o importante, né, e é a conscientização mesmo, porque é um dos medicamentos que é mais utilizado, né, por esses pacientes, é que antes do tratamento a gente inicia com a prevenção, né, para deixar toda a cavidade oral sem nenhum tipo de infecção, e a gente precisa manter essa saúde. Sim. Porque normalmente o que eu costumo ver é que o paciente começa a ter um medo de tratar o dente. Aí eu tô tomando esse medicamento, eu não posso mais tratar, acaba deixando e ele volta 2, 3 anos depois, que é quando o medicamento está fazendo efeito, cheio de infecção, cheio de dente para ser extraído, e aí a gente acaba complicando mais, né, a forma de tratamento. E realmente para a questão do implante, né, é muito perigoso, porque para a gente ter uma cicatrização óssea ali do implante, esse medicamento acaba não deixando cicatrizar, né, E quanto tempo precisa suspender o uso do remédio, vocês? Então, aí quem me responde isso, na verdade, é vocês, né? Quanto tempo eu uso um padrão de 6 meses. Mas como eu faço sempre o contato com o dentista, isso é até um pouco engraçado, né? Porque eu peço o telefone do dentista para o paciente e aí quando eu ligo para o dentista ele até fala, é pouco comum a gente conversar, né? Então, assim, já é difícil da gente tratar isso. Se a gente não se comunicar entre profissionais de saúde, com dentista ou mesmo fisioterapeuta, eu tenho um hábito sempre de entrar em contato com os profissionais de saúde dos meus pacientes, né? E faço questão. E às vezes eles ficam um pouco assustados porque, infelizmente, existe uma vaidade muito grande na nossa
profissão, né? E aí quando eles recebem essa ligação, eu falo, oi Diogo, aqui e tal, sou ortopedista, tô com a paciente aqui, nossa, em comum. Eu tenho o hábito sempre de tirar 6 meses a medicação, porque eu sei que ela vai fazer um implante dentário com o senhor, com o dentista e tal. E queria saber se você concorda com esse tempo, ou se você acha que a qualidade óssea dela não é tão boa a ponto da gente poder suspender por mais tempo, porque a gente consegue passar vitamina D, cálcio, que são alguns tipos de suplemento que conseguem dar alguma qualidade óssea, mas que não dá eu costumo dizer assim, ó, o osso ele não precisa ser duro, ele tem que ser resistente. Sim. Porque duro, se eu pegar esse copo aqui é duro, se eu jogar aqui, ele vai quebrar. Agora se eu pego esse mesmo copo, só que com características como se fosse um copo de requeijão, com isso aqui, meio de plástico, ele é duro também, só que ele não quebra porque ele tem uma resistência maior do que o vidro. Então dureza não significa resistência. Sim. E a osteoporose a gente precisa atingir um grau de dureza do osso que não seja duro demais a ponto de quebrar. E essa estratégia, assim, nunca menos de 6 meses e geralmente não passa de 1 ano, depende da qualidade e da conversa que eu vou ter com o dentista. A gente conversa para chegar o que é melhor para aquele paciente. Se a suspensão ou se a gente mantém o tratamento com a medicação e pensa em uma outra alternativa para resolver aquele paciente de forma, né, menos invasiva. A gente avalia isso juntos, né? Qual o maior risco desse paciente nesse momento? Um caso recente agora, bem interessante, que é de uma paciente que ela tem várias retrações gengivais, perda óssea, dores articulares na ATM, porque ela tem uma má oclusão. Qual o tratamento para essa paciente? Aparelho, né, para corrigir esse posicionamento. Só que ela faz uso do bisfosfonato. E aí a gente entra em contato com o médico, né, para poder avaliar o que é pior nesse momento. Ela suspender a medicação para fazer o tratamento, corrigir essa má oclusão dela, né, ou manter nesse momento a medicação e num segundo momento a gente resolver isso. Essa medicação ela não atua só para implante ou para extração. O próprio aparelho, né, ele vai já gerando esse trauma, né, porque ele vai fazendo reposição e a posição óssea. Então tudo que a gente vai tracionar ali pode gerar uma necrose óssea devido a essa medicação. Tá vendo? Tem coisas que a gente não sabia disso, né? Que o próprio aparelho, a recolocação do dente na arcada dentária já faz o turnover ósseo se remodelar. De um lado, tá, ele tá reposicionando o osso, né? E o outro ele está reabsorvendo, no caso. Então existe não só em cirurgias de implante, né? Pode também essa mesma regra funciona para ortodontia também. Para ortodontia também. E é tão comum o paciente chegar lá e omitindo, não porque ele quer omitir, né? Mas porque ele acha que não tem ou mesmo por vergonha mesmo de usar Pode determinado ser. remédio. Pô, tô usando esse remédio aqui, é com outro médico, é uma intimidade minha com outro médico, não tem nada a ver com essa especialidade que eu tô procurando agora, mas existem as interações medicamentosas, né? Exatamente. E é muito comum também, você chegou na psiquiatria, né? Por exemplo, o bruxismo, apertamento. Ele gera desgastes dentários, né? Gera tensão, que aí vai para sua área ali de dores cervicais, e o paciente chega achando que ele vai tratar o bruxismo só com o dentista. Na verdade, a gente trata a consequência do bruxismo. E aí a gente vem, né, interligando isso. Olha só, qual é a origem do seu bruxismo? Na maioria das vezes, ansiedade, estresse. Então tá, vamos lá pro psicólogo, psiquiatra. Agora vamos tratar o seu bruxismo aqui, as consequências que ele causou na sua saúde vocal. Ok, a postura modificou também por conta daquilo, vai para o ortopedista, às vezes a gente também tem fisioterapeutas, né? Então tá tudo interligado e o paciente não faz a menor noção. Verdade. Não tem, né, esse entendimento. Isso aqui é justamente para trazer isso para eles, né? Para trazer essa informação e pensar num paciente como um todo, né? Verdade.